Agora sim. Bom, gente, então uma boa tarde, boa noite para todos que estão nos acompanhando nessa noite extremamente especial. Coração deste mineiro que vos fala aqui, vocês não sabem o quanto que ele transborda de alegria por esse momento que nós estamos a receber a professora Ana Tereza por mais uma vez no nosso grupo. E saiba, professora, que a casa, o grupo, está sempre de portas muito abertas para recebê-la, bem como os alunos, colegas da senhora, aí da nossa querida cidade de Salvador, do estado da Bahia, aqui também com o Carlos, manifestou que é da Federal de Pernambuco, e tantos outros que nos acompanham. Estamos fazendo essa união hoje aí entre federações e, mais do que isso, fazendo uma união do conhecimento através da senhora, professora, que, para mim, de uma forma particular, é uma verdadeira fonte de saber e aprendo muito com os ensinamentos da senhora, pode ter certeza disso. Mas como nós estamos aqui também para agilizarmos aí, né, otimizarmos os nossos trabalhos, eu vou passar a palavra ao professor Eduardo, que irá apresentar a professora Ana Tereza, o tema da nossa noite de hoje, e cumprimento e saúdo a todos que aqui estão. Muito obrigado pela presença. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? A professora Ana Tereza já é mais que bem-vinda, né? Já é membro do nosso grupo, né, professor? Já esteve aqui em outras oportunidades, então a gente fica muito satisfeito. Aos demais que nunca participaram das reuniões do nosso grupo, sejam bem-vindos ao grupo de estudo em bioética e biodireito, na verdade FDCL Bio, né? Rebatizamos o nome do grupo esse semestre. Bom, não vou me alongar muito, só para quem não conhece, os alunos da FDCL, né, que às vezes não conhecem ainda, a professora Ana Tereza, pós-doutora em Medicina pela Faculdade de Medicina da UFBA, doutora e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade da Bahia, né, professora da NEB, do VPGD da UESAL e da Faculdade Baiana de Direito, coordenadora da pós-graduação em Direito Médico, da Saúde e Bioética da Faculdade Baiana de Direito, líder do grupo de pesquisa JusBiomed, Direito Bioética e Medicina. E a professora vai falar hoje para a gente sobre a autonomia dos sujeitos e projetos parentais assistidos, uma análise da resolução 2294 de 2021 do CFM. Então, professor, pode ficar à vontade aí. Muito obrigada, professor. Queria dizer, primeiramente, assim, da minha alegria, né, de sempre estar com as pessoas de Minas. Eu vi que Isa, né, colocou aqui, te entendo, pró, certamente ela deve também ter esse mesmo carinho pelo lugar, pelas pessoas. Queria pedir desculpa, porque eu não sei o que está acontecendo aí em relação, né, não sei se minha internet está tão boa hoje, enfim, porque às vezes eu ouço meio cortado, não sei como é que está a minha fala para vocês também, por gentileza me avisem, né, se não estiverem ouvindo por algum motivo, que aí eu vou para o celular e a gente faz o encontro lá pelo celular. Então, qualquer coisa, eu vou pedir ao professor Vinícius, ao professor Eduardo, à professora Josi, que podem sinalizar que a gente, né, resolve isso dessa forma. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, sobretudo, né, além da minha alegria de estar aqui hoje, de poder falar sobre esse tema, é que a gente está assistindo a uma mudança cada vez mais, né, frequente e gradual dessa perspectiva dos novos temas em direito médico, né? É o caso do tema de hoje. Então, nós temos um tema que foi recentemente regulamentado pela resolução 2294/2021 do CFM, né? Então, nós temos aí mais ou menos 2 meses de resolução, um pouquinho mais, o que significa dizer que todo o nosso conhecimento, não vou dizer todo, mas uma parte dele anterior a esses 2 meses, né, precisa ser repensado, porque essa resolução, ela traz outras reflexões. Então, a gente precisa repensar alguns pontos anteriores, e justamente porque a gente às vezes pode ter a sensação de que falar sobre reprodução humana assistida é falar de um ponto bastante específico, mas a própria resolução, ela traz vários pontos, né? Ela é complexa, ela não traz apenas as questões referentes ao uso do procedimento, ela vai resvalar e vai trazer muitas questões múltiplas em relação à autonomia reprodutiva, ao planejamento familiar, né, a relação entre as competências normativas para conselhos de classe, para o ordenamento em geral, né, para o processo legislativo ordinário. Então, eu acho que esse é o nosso grande ponto, a gente pensar na complexidade primeiro da resolução, né, e aí a gente vai entendendo
a quantidade de pontos, de assuntos dentro dessa mesma resolução, porque eu costumo dizer que são temas específicos dentro de um único documento. Então, essa é uma primeira observação. A segunda que eu queria dizer, que eu estou vendo muitos alunos aqui do Jus Biomed, muitos pesquisadores, ex-alunos meus, né, ou não ex-alunos. Então, eu queria fazer esse salve também, né, o Jus Biomed é o meu grupo de pesquisa, todos vocês são muito bem-vindos para seguir lá a página, se tiverem interesse, né, eu quero, sobretudo, dizer que essa parceria é muito importante para mim, poder estar no grupo de pesquisa dos professores, né, e recebê-los também lá no grupo de pesquisa é algo, né, que sempre vai dar para a gente essa noção macro, que é justamente a minha proposta de interseção entre pesquisadores de estados diferentes. Então, eu acho muito importante que a gente não pesquise para nós mesmos, né? A gente pesquisa para socializar, ciência é para o coletivo, não é para o individual. E eu acho que isso perpassa pelos grupos de pesquisa. A gente tem que realmente entender e propor uma noção de grupo de pesquisa que seja por interseção, né? Então, eu acho que essa interseção é sempre essa troca entre professores, pesquisadores, alunos de diversos níveis de formação acadêmica, e eu me sinto muito feliz em poder partilhar esse momento com vocês. Então, diante do que a gente pode perceber, né, falar sobre a resolução, a Resolução 2294 de 2021 é uma resolução que traz muitos questionamentos justamente por uma primeira perspectiva, que é a resolução ela é totalmente compatível com a ordem jurídica, né? Ela trouxe previsões, ela trouxe, de fato, determinações, sobretudo, que vão trazer para a gente uma compatibilidade em total com aquilo que está previsto na Constituição, no Código Civil, nas legislações ordinárias? Essa é uma pergunta importante, né? A gente tem que se fazer essa pergunta. E por que a gente tem que se fazer essa pergunta? Porque todos nós sabemos, somos todos aqui, presumo eu, da área jurídica, né, que o sistema jurídico no Brasil e na maioria dos países do mundo funciona mediante a noção de hierarquia normativa. Então, nós temos legislações ordinárias, né, nós temos uma Constituição, e nós vamos ter uma resolução que é deontológica, né, voltada para a perspectiva dos médicos, dos profissionais de saúde, e que precisa estar em harmonia, né, numa perspectiva de sistema jurídico. Então, a gente tem que interpretar sempre essa resolução levando em consideração a ideia de que é necessário que a gente estabeleça uma harmonia interpretativa através da hermenêutica, enfim. Então, por isso, eu queria dizer para vocês, né, que a lógica, se a gente for pensar numa lógica que envolve, né, a proposta da resolução, talvez o que se questione de principal, de uma maneira geral, é essa harmonia, né? Existe uma harmonia prevista dentre os dispositivos dessa resolução e o que está na ordem jurídica, e essa é uma pergunta que eu quero fazer e lançar para vocês, para a gente ir discutindo ponto a ponto, a partir do que seja mais importante, de acordo com as mudanças, né? Reparem, a resolução 2294, ela traz para a gente alguns questionamentos importantes. O primeiro deles está justamente eu costumo dizer que o binômio autonomia-paciente, autonomia-médico, né, é sempre um desafio para a nossa área. Então, a gente percebe que os limites fronteiriços de exercício da autonomia de um paciente e de um médico não são previamente definidos por nenhum dispositivo. Isso é um fato, né? A resolução, ela vai trazer uma reflexão mais complexa ainda sobre, será que a pressuposição deontológica que está prevista nela está invadindo a autonomia do médico e a autonomia do paciente, né? Então, esse é um primeiro questionamento. Será que o que a gente está vendo de inovação na resolução, e aí não é em totalidade, mas o que ela está trazendo de novo, talvez a parte mais polêmica da resolução, a gente pode perceber, né, que está muito centrada nessa discussão sobre até onde deve ir a autonomia de um paciente e até onde deve ir a autonomia do médico. E aí, gente, eu digo sempre isso com muita frequência. A autonomia é literalmente o ponto de tensão da bioética, né? É o ponto de tensão do biodireito, do direito médico. E ela é o ponto de tensão não apenas nesse tipo de discussão, ela é o ponto de tensão total, porque a gente não vai conseguir discutir nada
que envolva direito médico, bioética, biodireito, direito da saúde, que não seja passando pela autonomia, né? Não tem como, né? Não há nenhum tipo de discussão nesta área que a gente abraça como área de estudo que não venha a passar pela perspectiva da autonomia. A autonomia hoje é um desafio jurídico, ético, né? Moral também, sobretudo. Então, é por isso que eu queria trazer esse primeiro questionamento, né? A gente não vai enfrentar a resolução sem que a gente se pergunte, existe um limite de exercício para a autonomia de um paciente, de um casal, ou de uma pessoa solteira, né, de um viúvo, enfim, que procura as técnicas de reprodução, que limite é esse? A resolução, ela pode limitar, de fato, essa perspectiva, ela tem essa legitimidade enquanto instrumento normativo, né? Então, o que se pergunta muito juridicamente hoje é até onde deve ir a pressuposição determinada por resoluções. A gente não pode pensar só na resolução, as resoluções do CFM não, é porque as do CFM se relacionam com a nossa área, né? Mas as resoluções em geral, que são emitidas por, né, que não são através de processo legislativo ordinário, né? Resolução tem outro tipo de processo legislativo. Então, eu acho que esse é o grande ponto para a gente começar a pensar. As autonomias que já são reconhecidas pela Constituição Federal, pelo Código Civil, pela legislação ordinária, são autonomias que estão sendo feridas através do pressuposto da resolução. E aí, diante dessa pergunta, né, eu consigo começar a lançar para vocês as mudanças que a resolução trouxe. Né? Existem muitas mudanças, muitas coisas novas, coisas que foram mantidas, né? E aí eu costumo sempre dizer o seguinte: louva-se a iniciativa sempre do Conselho Federal de Medicina em emitir resoluções, ainda que deontológicas, voltadas para os profissionais da saúde, diante da inércia do parlamento brasileiro, né? Ou seja, do legislativo. Porque nós temos, desde 1999, o primeiro, salvo engano, 99, o primeiro projeto de lei para tramitando no Brasil sobre reprodução humana, e nós não temos até hoje nenhum tipo de legislação estricto sensu sobre reprodução humana. Então, o que aconteceu? Diante da inércia frequente do poder legislativo do Brasil, a gente vai ter uma resposta do Conselho Federal de Medicina que corretamente resolve, né, emitir a sua legislação do ponto de vista deontológico. Né? Então, a gente não pode deixar de considerar que, muitas vezes, o Conselho emite as normativas e essas normativas são importantes para que a gente possa estabelecer um padrão regulatório que não existe no Brasil sobre as questões relacionadas à bioética, a direito médico, a biodireito, a direito da saúde. Né? Então, eu acho muito importante que a gente situe a nossa problemática diante de uma omissão legislativa. Nós não temos legislação sobre reprodução humana. Nós temos uma legislação, que é a Lei 11.105, que versa sobre a consequência da reprodução, que é o excedente embrionário. Mas nós não temos uma legislação que versa sobre a causa, que é o procedimento. Né? A grande maioria dos países do mundo, e aí eu estou falando dos ocidentais, né, que é a perspectiva do nosso estudo, tem uma legislação sobre reprodução. Né? Então, a gente pode fazer essa análise crítica em relação à posição do Brasil. No Brasil, é sempre muito difícil legislar a respeito de temas que envolvem moralidade. Né? Moralidade, religiosidade, espiritualidade. É sempre muito difícil legislar sobre isso. Então, diante desse ponto, a gente consegue perceber a primeira dificuldade. A resolução, ela trouxe uma série de coisas interessantes. A primeira delas, eu acho que a gente precisa, né, começar a entender que a sociedade traz para a gente um movimento de mudança e as resoluções, elas incorporam isso, né? Ainda que vocês me digam, mas a resolução é deontológica, ela é voltada para médicos. Mas quando a resolução, ela determina uma conduta para o médico, né, imediatamente existe uma consequência vinculativa em relação ao paciente, né? Porque o médico, ele está adstrito àquela resolução. Então, a gente pode dizer que as resoluções, ainda que sejam deontológicas voltadas a médicos, elas estão versando sobre conteúdos relacionados a direitos dos pacientes, certo? É uma coisa que a gente tem que deixar também muito claro. A resolução, ela vai trazer no seu corpo uma coisa que, para mim,
extremamente louvável, né? E a gente tem que reconhecer o quanto isso é uma mudança de paradigma. Isso já era previsto antes, através de uma mudança na resolução de 2019, mas agora em 2021 ficou muito claro que não se utiliza apenas o critério da infertilidade biológica para se definir o critério de acesso às técnicas, né? Infertilidade biológica não é o único critério utilizado para se legitimar a acessibilidade às técnicas de reprodução. Então, uma pessoa, né, casais homoafetivos, uma pessoa solteira, uma pessoa viúva, simplesmente alguém que queira, né, executar um projeto parental independente. Conheço, por exemplo, uma pessoa que recentemente é uma mãe independente, ela é reconhecida também, né, como titular do direito à reprodução humana assistida. Então, esse primeiro ponto é uma quebra de paradigma importante, né, da gente entender que, dentro da perspectiva deontológica, se reconhece que o sujeito que titulariza a condição de poder procurar esse tipo de contrato é mais do que um casal composto por homem e mulher, né? Então, a gente sai daquele paradigma clássico, já estava muito na hora, e a resolução já tinha reconhecido pelo anterior essa possibilidade, para começar a entender mesmo que não tem esse negócio de infertilidade biológica como o único critério plausível, né? Então, esse é um ponto que eu entendo extremamente louvável da resolução, né, trazendo para a gente o nosso juízo, inclusive, de realidade, né, de atualidade da resolução. Nessa perspectiva, o que é que a gente pode perceber de mudança a nível de medicina, ou seja, de critério técnico, né? Duas mudanças são visíveis. A primeira, a resolução, ela reduz o número de embriões que podem ser transferidos para evitar gestações múltiplas, né? E aí, eu acho que esse é um critério científico que precisa realmente ser observado nos parâmetros da resolução, porque evitar gestações múltiplas significa dizer evitar o risco. Então, muitas vezes, né, o número de embriões transferidos era, vamos pensar, 5, 10 anos atrás, era um número significativo. Tinham gestações em que se transferiam 3 a 5 embriões, né? E a gente sabe que gestação gemelar, trigemelar, quadrigemelar são gestações todas muito arriscadas, dependendo até da circunstância da paciente. Então, eu acho que é legítimo que o conselho, com o seu conhecimento, né, ele consiga estipular esse tipo de cuidado, porque o que a gente visa é um bom resultado, né? E não um mau resultado, que seria uma gestação arriscada com um agravamento cada vez, talvez, né, pior, com um agravamento evolutivo de uma gestação, ela vai se agravando ali com o passar dos meses, né, e de repente tem um resultado que não é o resultado ideal. Mas, o que a gente percebe como polêmico nesse critério ainda embrionário? O que a resolução está trazendo? E aí eu já observei a própria sociedade de reprodução humana, estou em contato, uma médica que é da Sociedade de Reprodução entrou em contato comigo, a gente conversou muito sobre isso, né, sobre essa questão da redução do número de embriões fecundados, né? Então, nós falamos primeiro redução do número de embriões a serem transferidos para o útero da mulher, e agora a gente está falando da questão da redução do número de embriões fecundados. A resolução, ela limitou, ela disse que apenas no processo de fertilização, o número de embriões fecundados não pode exceder a 8. E onde é que está o grande problema dessa redução, né? Vamos pensar como juristas e, ao mesmo tempo, também tentando levar em consideração a ideia da medicina especializada. Todo mundo sabe que o processo de fertilização in vitro é altamente complexo, né? Por que ele é complexo? Primeiro, por conta das motivações biológicas. Não existe raciocínio matemático na fertilização in vitro. Eu vou fecundar X, eu vou obter um número X de embriões, e não existe por um motivo muito simples, porque não se trata de um mecanismo exato, né? Não se trata. Você pode ter 20 óvulos maduros, né? Você pode ter uma reserva ovariana enorme, mas no final você pode ter 0 embriões, entendem? Ou o contrário, né? Você pode ter 5, 10 óvulos, que pode não representar, a priori, naquele processo de maturação, uma quantidade grande, e no final você ter, né, todos os embriões fecundados.
Então, não existe na literatura especializada, e isso é fruto das minhas conversas com os próprios profissionais especialistas na área, como se garantir nenhum tipo de resultado, né? A gente não tem como pensar nisso. E onde é que estaria, então, o problema da resolução? Né? A partir do momento em que a gente limita o número de embriões fecundados, o que, que vai acontecer na prática? A gente vai ter, primeiro, um problema com o resultado, né? Não vamos conseguir estabelecer e gerar um resultado que possa, de repente, ser mais benéfico ao paciente, e a gente vai ter um problema com o custo, porque cada ciclo de reprodução é caro, né? A tendência da FIV, dos processos reprodutivos, é que se utilize elas muito nesses processos de uma maneira. A gente está vendo aí o próprio SUS, né, criando muitas possibilidades e tudo mais, mas a gente sabe que ainda não é assim, né? Não, a gente não chega num plano ideal, num plano justo. Quantas e quantas judicializações a gente percebe que existem em plano de saúde para cobertura de fertilização in vitro ou de inseminação artificial, né? Então, existe um custo muito alto para se fazer vários ciclos de fertilização por conta, por exemplo, de uma limitação do número de embriões transferidos, né? Ou, desculpem, do número de embriões a serem fecundados, que é o que prevê a resolução. Então, observem, tem duas questões que eu acho importantes nessa redução. A primeira questão, para mim, é de ordem relacionada ao direito à saúde. A FIV, gente, qualquer processo de reprodução humana pressupõe o quê? O uso de hormônio, né? E o uso de hormônio, ele tem uma esfera delicada. A gente não sabe o que o uso desses hormônios podem, por exemplo, acarretar à saúde de determinada pessoa. Então, a partir do momento em que a gente tem, por exemplo, né, a possibilidade e o fato de que a redução do número de embriões obtidos venha, né, de fato, a gerar algum tipo de problema, ou seja, eu não posso gerar mais do que 8 embriões, eu vou ter que fazer outro ciclo, significa dizer que a mulher vai ter que novamente ser hiperestimulada, e ela vai ter que usar novamente os hormônios. Então, para mim, sobretudo, é uma questão que envolve saúde, né? Então, quanto menos embriões se conseguem obter, menos chance se tem de uma gravidez. Sabe por quê? Porque a realidade da FIV é a seguinte: por mais que se consigam os 8 embriões, se esses embriões não evoluírem, eles não serão implantados. Né? A gente vai falar disso no final. Se esses embriões eles tiverem problemas genéticos e forem submetidos a um diagnóstico genético, eles não serão implantados. Então, a gente acha que o número de 8 embriões é um número alto, mas não é. Né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, fez um ciclo em que ela conseguiu 10 embriões. Nenhum embrião foi utilizado porque nenhum tinha viabilidade. Então, se a gente limita o número de embriões fecundados, a gente está, ao mesmo tempo, gerando um problema relacionado ao direito à saúde, que é eu vou ter que me submeter a uma série de ciclos para obter, por exemplo, um embrião, e um segundo problema que envolve a questão dos custos, né? E a cada vez mais a despesa e a própria sociedade, né, brasileira, os próprios médicos que trabalham com isso sabem e discutem o quanto isso pode ser um fator de complicação, os dois fatores, né? Que envolvem a saúde, as mulheres que não querem fazer vários ciclos por medo, né, do uso de hormônio, enfim, e também a questão do custo, porque, né, muita gente, para executar o seu projeto parental, né, faz um planejamento de vida, porque envolve realmente um custo acentuado. Então, eu acho que nesse é o ponto que já vai fazer eu puxar o ponto seguinte, né? A partir do momento que o conselho ele determina uma redução do número de embriões a serem fecundados, a gente se questiona o seguinte: por que o conselho faz isso? Certamente porque se preocupa com a proteção do ente embrionário. Porque existe, na exposição de motivo da resolução, tem até essa previsão, né? Porque existem muitos embriões descartados, congelados, em clínicas de fertilização, enfim. Só que, gente, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. O Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI, Ação Direta de Consolidade, de número 3510, já compreendeu que o embrião humano fora do corpo não é titular do direito à vida.
ele não tem a mesma natureza jurídica do que a pessoa, embora ele tenha uma proteção relativa, né? Embora ele não possa ser comercializado, por exemplo. Mas, no Brasil, a gente pode dizer o quê? Que a natureza jurídica do embrião fora do corpo não é equiparável à mesma natureza jurídica da pessoa, que é titular por excelência de todos os direitos fundamentais. Então, por que a preocupação com a redução do número de embriões fecundados, né? Como é que a gente sustenta juridicamente essa preocupação se a gente olhar para a ordem jurídica? Entendem? Né? A gente não consegue sustentar essa preocupação, porque é uma preocupação que traz para a gente um questionamento imediato que seria: onde fica, então, a Lei 11.105, né, que é uma legislação ordinária? Onde fica a posição do Supremo? Né? Essa ação direta de constitucionalidade, o resultado dessa ação repercutiu, e ela é, inclusive, um julgamento que é marco na história do Supremo, porque foi a primeira vez que a gente teve audiência pública, com a escuta da sociedade civil, da comunidade médica, religiosa, espiritual, para, né, ouvir, de fato, o que cada setor da sociedade pensa. Então, observe, vou puxar agora o segundo gancho para complicar mais ainda essa discussão. A própria resolução vai dizer o seguinte, que agora, a partir do momento em que forem feitos novos procedimentos, né, para que se possa descartar o embrião, deve-se ter autorização judicial. Então, a resolução vai trazer, na verdade, uma involução em relação àquilo que estava previsto na Lei 11.105. O que diz a Lei 11.105? Que, na verdade, né, na perspectiva da lei, é possível, efetivamente, que esses embriões sejam destinados a pesquisas, desde que com autorização dos genitores, né? A lei diz isso com toda naturalidade. Ela foi submetida a controle de constitucionalidade que gerou esse entendimento do Supremo. A lei é constitucional. Se os embriões são doados para pesquisas, significa dizer que eles podem ser descartados, porque a pesquisa é objeto de descarte. Nenhum embrião vai ser utilizado depois de pesquisado. Então, o que a gente se pergunta é, será que a resolução neste ponto não está trazendo para a gente, primeiro, uma perspectiva que vai além, né? Ou seja, ultrapassa a dimensão prevista na lei, que é uma lei ordinária, a 11.105, e a posição do Supremo. E segundo, a gente não está abrindo um flanco para judicializar essa relação, né? A gente não abre novamente aí a demanda judicial como regra, autorização judicial para descarte embrionário, gente, né? Eu não consigo, nesse ponto, legitimar esse tipo de observação. Por que eu não consigo? Eu acho que, sobretudo, porque a gente já tem isso resolvido em lei, né? Já está previsto, mas, além de tudo, eu acho que a gente tem sempre que pensar na não judicialização. Né? A relação de saúde, a relação médico-paciente, ela não pode ser, em primeira mão, judicializada. Né? Não é o melhor caminho. A judicialização não é o melhor caminho. Então, por isso, eu acho importante que a gente faça essa reflexão sobre, né, o movimento, ele é o contrário. Nós temos que judicializar menos, nós temos que criar menos conflitos, nós temos que utilizar mais a perspectiva da consultoria do que da litigância, né? Eu vejo muito hoje a função do advogado também para a medicina voltado para a consultoria e não para a perspectiva da litigância propriamente. É óbvio que em algum momento pode ser que a litigância seja necessário, mas a gente tem que pensar também na questão da prevenção, né, da orientação, como orientar os profissionais da saúde. E eu acho que nesse ponto a resolução ela não traz algo que contribua para a gente pensar de maneira a reduzir a judicialização, ainda que seja para a questão do direito à saúde, né? Judicializo porque eu quero descartar o embrião. Evoluindo aí para as previsões da resolução, até porque eu quero que dê tempo, né, para possíveis perguntas e a gente poder conversar, a resolução vai trazer um ponto que é bastante polêmico, tem sido também muito criticado, que é, a gente já sabe, né, que o contrato de gestação por substituição ou cessão gratuita de útero, né, cessão não onerosa de útero, já existia antes, com todos aqueles pré-requisitos, parentesco, né, tem que ser parente, tem que ser gratuito, enfim. Mas o Conselho, ele
acrescentou a essa resolução, né, a esses pré-requisitos, um requisito que é um requisito muito questionável, que foi, olha, só pode ser gestante por substituição quem já tenha tido um filho vivo, né? E aí eu pergunto a vocês, novamente, o que fundamenta a decisão do Conselho em fazer essa determinação? Qual é o fundamento dessa restrição, por exemplo? Aí eu me perguntei, será que é o conflito positivo de maternidade? Mas por que não poderia ser o conflito positivo de maternidade? Por um motivo muito simples. A partir do momento em que a gente tem a admissibilidade desse contrato na ordem jurídica, um contrato vai fazer prova de filiação, né? Não há conflito positivo de maternidade nesse caso. Não existe lide neste caso. É muito claro, né? Por mais que alguém se arrependa de ser gestante por substituição, aquela filiação ela não pode ser estabelecida porque houve um consentimento prévio. A gente pode pensar em sentimento, a gente pode pensar em afetividade, sim. Só que a decisão, gente, sobre ser gestante por substituição é pessoal. Ela não pode ser uma decisão institucional, né? Ela precisa ser uma decisão onde haja, de fato, uma motivação. Eu estava conversando com uma prima minha esses dias, e aí a gente conversando sobre reprodução assistida e tal, e ela dizendo para mim que ela achava um absurdo. Ela, por exemplo, disse, ela me chama de eu não quero ter filho. Mas, por exemplo, se eu quisesse gerar, né, para as minhas irmãs, para você e tal, eu queria ter o direito de gerar, né? Porque eu não quero ter filho, mas para eu gerar para alguém, eu tenho que ter filho, é isso? Eu fiz assim, pela resolução, né? Claro que isso não vai impedir que esse ponto seja questionado, né? Ou seja, me perguntaram numa palestra uma vez, professora, mas eu acho isso um absurdo, eu vou entrar com ação. Você vai entrar com ação e vai questionar o dispositivo, né? Caso, de fato, não vai se conseguir promover uma gestação por substituição se a gestante por substituição não tiver o filho, porque o médico não pode executar o procedimento pela norma deontológica, né? Então, isso seria objeto de uma ação judicial, justamente porque há uma violação do que, gente? Da autonomia, né? A violação do livre planejamento familiar, da autonomia sobre o próprio corpo. Nós temos autonomia sobre os nossos corpos, sempre, né? E precisamos garantir essa autonomia corporal, essa autonomia, inclusive, que tem relação com o quê? Com a filantropia, com relação com o quê? Eu estou praticando um ato altruísta, eu estou querendo que alguém tenha um projeto parental e eu posso, né, executar esse projeto parental. Se eu tivesse uma irmã, por exemplo, eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse uma irmã, se eu não quero ter filho e minha irmã não pudesse ter filho, por que eu não poderia ser a gestante por substituição, né? Então, eu acho que esse questionamento ele vai crescer, a gente vai ver aí muitas questões judiciais, embora eu acho que nesse ponto talvez a resolução tenda a uma mudança, né? Mas vamos assistir aí o processo, como vai ser. E então a gente chega, finalmente, na questão que talvez esteja suscitando, né, na atualidade, uma mudança bem importante trazida pelo Conselho, mas que também tem trazido, ao mesmo tempo, muitas perguntas ainda sem respostas, né? Que é a mudança admitida no processo de doação anônima de gametas e de embriões. Observem só, né? Esse é que eu gosto muito, pelo seguinte, do ponto de vista prático, o que sempre existiu, ou seja, o que sempre ocorreu na resolução foi o seguinte, nós sempre tivemos a doação anônima, nós não temos possibilidade, de acordo com a perspectiva médica, de quebra de anonimato de doador. O que sempre existiu antes dessa resolução era isso. Não se podia saber quem foi que doou. Agora, o que a resolução fez? A resolução trouxe a possibilidade da doação consanguínea de parentes até o 4º grau, né? Então, a resolução admite que há doação anônima através dos bancos de doação, de sêmen, de óvulo, enfim, mas ela abre a possibilidade de que exista também a doação entre parentes, né? Ou seja, parentes até o 4º grau. E aí, quais são os questionamentos que envolvem essa possibilidade?
O conselho faz uma ressalva na sua redação. Ele diz, respeitando a consanguinidade. Então, o que quer dizer isso? Né? Quer dizer que, por exemplo, a cunhada, a irmã, não pode doar para a cunhada. Por quê? Porque o seu óvulo seria fecundado com o sêmen do irmão. Então, essa criança seria filha e, ao mesmo tempo, sobrinha, né? Como é que ficaria essa relação? Então, o conselho faz essa ressalva da consanguinidade. Só que faz uma ressalva genérica, né? O conselho não traz, eu estou trazendo para vocês um exemplo interpretativo na minha perspectiva, mas ele não traz com clareza em que consiste essa ressalva. Quem pode doar para quem, né? Até que ponto essa doação com parentalidade pode existir? A gente bem sabe que o provimento 52 do CNJ, que foi modificado pelo 63, né, já trazia essa possibilidade de que, inclusive, o provimento 52 era bem polêmico, porque dizia que deveria existir no registro quem era o doador, né? Isso estava aviltando toda a lógica da doação anônima, que era a doação sem identificação. Aí veio o provimento 63, que alterou o 62 do CNJ. Mas eu acho que o grande ponto é, não há um esclarecimento em relação à consanguinidade, isso está muito visível, né? Em que consiste essa proibição, respeitando as relações de consanguinidade. Segundo, o próprio direito de família, se a gente for fazer uma comparação, né, com o que prevê a resolução e com a normativa e o sentido do direito de família hoje, a gente vai perceber o seguinte, que as relações familiares já ultrapassaram essa noção em relação à consanguinidade como um único vetor de estabelecimento de filiação, né? Então, a gente teria que entender qual é o conceito de consanguinidade que o Conselho está adotando. E aí vem uma crítica técnica na minha posição. Para a gente adotar essa expressão consanguinidade numa resolução, a gente precisa entender o que ela normativamente significa, né? Porque é uma expressão que advém do direito de família. Então, talvez é necessário fazer um amadurecimento na própria perspectiva da resolução em relação ao que o Conselho gostaria de determinar, né? Para a gente fazer uma comparação com o que está previsto no Código Civil, para entender se há uma compatibilidade da resolução com o próprio Código Civil nas normas que envolvem parentalidade, entende? Né? Esse é um ponto que eu acho que aí a resolução certamente pode ser revista ou ela precisa ser melhor esclarecida, né? Uma das coisas que me chama a atenção, gente, nessa ideia, né, da doação, isso eu escrevi recentemente com Fatinha e com Yara, lá do FOP, da PUC Minas, um artigo lá no Migalhas, quem tiver interesse depois dá uma olhada, né, sobre a resolução. E a gente também gravou uns vídeos, está tudo lá no Instagram, sobre a resolução, e um dos pontos que a gente discutiu foi que na resolução existe uma previsão, né, de que a responsabilidade pelo uso do banco de doação de material biológico, ou seja, né, doação de sêmen ou de ovo, é dos usuários, ou seja, de quem quis usar o banco. Eu me questionei um pouco nesse caso, né, que aí seria o caso de doação anônima, qual é o sentido dessa previsão? O que é definir que a responsabilidade é dos usuários? Por quê, gente? Porque, reparem, no processo de escolha de um doador ou de uma doadora, não pode existir a perspectiva neoeugênica, que eu vou escolher o doador e a doadora de acordo com o que eu entendo que seria um ideal de padrão genético fenotípico de filho, né? Então, a própria resolução prevê que, na medida do possível, essa escolha tem que refletir as características fenotípicas de quem procurou o processo de reprodução. Entendem? Então, a partir do momento que existe uma previsão tentando estabelecer que a responsabilidade por isso é, de fato, apenas dos usuários, eu, particularmente, me questiono sobre qual é a extensão dessa previsão. Essa previsão, ela visa o quê? Né? Porque a medida de responsabilidade de qualquer envolvido,
inclusive dos usuários, dos profissionais, elas vão ser determinadas a partir da sua medida de culpa, né? Então, se alguém concorre para um ato que é danoso, a gente vai ter que avaliar a medida desse ato dessa perspectiva. Então, a lógica é a gente pensar o seguinte: a ideia da doação anônima, que é a existência de um banco, existe um banco, né, em que as pessoas doam por fins altruístas, não pode existir pagamento por essa doação. Então, esse banco vai estar lá, né, o anonimato vai ser preservado. E a gente tem que pensar que a resolução prevê que o profissional responsável, né, pela captação desse material e destinação do material tem que, ao máximo possível, fazer uma escolha com base no padrão fenotípico de quem procurou a executar o projeto parental. Certíssimo. Porque a gente precisa evitar os processos neogênicos, né, que são escolhas de padrões com base em critérios, né, seletistas, enfim, e coisas todas que a gente já sabe. E, ao mesmo tempo, a gente tem que abrir um parêntese para uma discussão da atualidade, que é o seguinte: as técnicas de reprodução humana, elas envolvem um padrão a ser seguido no que se refere à observação da possível cadeia de transmissão de doenças, né? Então, eu acho que o grande ponto dessa previsão deve partir do fato de que é necessário que todo profissional de saúde que lida com reprodução possa esclarecer, de fato, né, aos seus pacientes, possa esclarecer, de fato, aos destinatários da técnica, o que é possível ser previsto a nível de doença. Então, aquele doador, né, aquele material vai ser submetido a algum tipo de diagnóstico genético? Não. Sim. Aquele doador foi feita uma investigação sobre história genética de doenças que ele possa ter ou não, né? Então, talvez é compreensível a preocupação do conselho, né, em fazer essa reflexão sobre responsabilidade, mas também é compreensível que esse tipo de problema a gente evita a partir de uma perspectiva do TCLE, do termo de consentimento livre esclarecido, em que precisa haver uma informação completa e adequada sobre essa ideia relacionada à esfera da saúde, que é o que é que eu investigo do doador. Quais são as informações que eu tenho acesso? É um mero histórico genético preenchido através de um formulário? Esses embriões, eles são avaliados antes, não são, né? Então, eu acho que tudo isso, a gente tem que ter a sensibilidade para entender que a doação de material biológico, de sêmen, de óvulo, né, enfim, deve pressupor o total esclarecimento daquele casal ou daquela pessoa que está procurando o projeto parental, né? O que é possível ser avaliado pela clínica? O que a clínica vai avaliar? Ela vai conseguir descobrir se há ali uma doença genética? Não, não vai conseguir. Então, isso tem que estar claro no termo de consentimento, né? Para que justamente a gente evite a judicialização. Uma vez me fizeram também uma pergunta numa palestra. Professora, a clínica pode ser responsabilizada por não ter detectado que um doador tinha, né, uma doença que era muito provavelmente transmissível? E eu respondi para ele, para essa pessoa que me perguntou: depende. Por quê? Porque no termo de consentimento livre esclarecido, isso precisa ser informado. Esse material que vai ser utilizado para um projeto parental com doação de material biológico, ele é investigado, né? Ele precisa ser investigado. Qual é a medida de investigação? Porque é bem verdade que uma clínica não tem como saber o complexo de doenças hereditárias que uma pessoa possa ter. A gente não consegue, por nenhum screening genético, identificar todas, né? Mas, certamente, o melhor cuidado para estabelecer esse tipo de relação com segurança é o termo de consentimento livre esclarecido, que precisa ser altamente detalhado, né? Eu já tive acesso a termos de consentimento que envolvem procriações assistidas. Digo a vocês que o processo de assinatura de termo de consentimento não é, muitas vezes, ideal, né? Porque aquilo é passado para o paciente e não é dialogado através de uma comunicação importante. E a gente não pode generalizar, porque existem muitas clínicas, muitos profissionais, né, extremamente qualificados e cuidadosos.
Mas eu acho que talvez, né, a gente tenha que pensar que muita coisa trazida pela resolução tem que perpassar pelo termo de consentimento, pela explicação, né, pela clareza da informação, para que a gente evite a judicialização em muitos casos, entende? Então, para fechar, né, e levar para vocês, né, a possibilidade da gente poder dialogar, ainda que seja um pouquinho, antes que Vinícius, né, fique bravo comigo, por conta da questão do tempo, a resolução traz muitas coisas, gente. A gente poderia falar sobre cada ponto desse, trazendo mais interseções com a área jurídica, né? Eu acho que é mais interessante que a gente pudesse perpassar por todos os pontos de uma maneira genérica, trazendo o que é de mais importante, que pode gerar uma possível incongruência com o direito, né? Pode ser, é provável que a resolução mude em algum ponto, sim, é provável que a gente tenha, né, esteja diante de uma resolução que precisa ser modificada em alguns pontos. Eu acho que a resolução tem sua medida de contribuição, a gente tem que compreender isso, mas, ao mesmo tempo, precisa ser objeto de uma reflexão mais aprofundada, que envolve o que já está em vigência, né? A própria legislação ordinária, o próprio Código Civil e a própria Constituição. Tá certo? Queria mais uma vez agradecer, passar a palavra ao professor Vicente, e agradecer, sobretudo, pela escuta, né? Pela simpatia, que estou vendo aqui várias câmeras abertas. Fico muito feliz. Professora, jamais falaria para a senhora interromper, porque pela gente aqui só poderia ficar falando horas, porque a gente aqui adora a sua participação no grupo. Falo em nome meu, dos coordenadores, dos alunos também. Então, fiquei muito feliz, honrado pelo prestígio, e queria só falar a todos os presentes, mas de uma forma especial para os alunos do nosso grupo, o quanto que é importante a gente ver a presença da professora Ana Tereza conosco, porque essa semana foi semana do Congresso da Sociedade Brasileira de Bioética. E em meio a um congresso que é em nível nacional, com muita atividade, a professora reservou um tempo para estar conosco. Então, aqui eu queria deixar de antemão um agradecimento muito sincero, porque para a gente é de fato uma honra. Eu acho que é a palavra que resume, talvez, esse sentimento agora. Mas vou passar a palavra para a professora Josi para coordenar aí o andamento das atividades, para a gente poder otimizar esse tempo e ganharmos mais a sua presença. Professora. Professora Ana Tereza, demais presentes, boa noite. É uma alegria gigantesca nós, da FDCL, na nossa comemoração de 50 anos, recebê-la novamente no nosso grupo de estudos. Acabamos de ter aqui uma aula, né, sobre os ensinamentos a afetos da reprodução humana assistida, tema este recorrente aqui nas bancas de monografia, e eu sempre falo com os alunos que a bioética é desafiadora justamente pelo fato do nosso ordenamento jurídico brasileiro carecer de explicações acerca desses temas. Então, a gente tem que recorrer ao Conselho Federal de Medicina, às normas deontológicas que são, a fim de termos o respaldo que precisamos para discutir esses temas. Então, não aprendi demais, fiz até umas anotações aqui, porque, né, volta e meia a gente faz as orientações e a gente precisa estar cada vez mais afinados com esse tema. Então, agradeço aos presentes do JUS Biomed e de demais instituições, né, que são seus orientandos, seus parceiros acadêmicos. Meu muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Para eu não alongar muito a minha fala, queria perguntar se alguém tem alguma pergunta para a professora Ana Tereza, quer tirar alguma dúvida, fiquem à vontade e sejam bem-vindos novamente. Eu queria tirar uma dúvida com a professora Ana Tereza. Eu estava estudando recentemente para minha dissertação e, assim, a gente sabe que é proibido, né, a gente, de certa forma, essa noção de compra e venda de gametas aqui no território nacional, mas a Anvisa, de certa forma, ela permite essa importação onerosa em outros países. E aí isso me deixou um pouco inquieto, considerando que isso talvez abra um pouco de paradoxo. E aí eu queria ouvir um pouco a senhora falando um pouco disso, né? É somente isso. Obrigado, gente. Pronto, querido, maravilha. Essa é uma pergunta bastante recorrente, né? Pelo que a gente percebe.
Repare, né, a gente não pode, na perspectiva da relação médico-paciente, né, o que que acontece? Para utilizar o material doado, a gente não pode pensar que aquele material que foi disponível tenha sido disponível mediante uma contraprestação, né? Então, ele foi disponível gratuitamente. Agora, o processo de reprodução humana, ele é um processo custoso. Então, para esse material ser importado, para ele ser armazenado, né, para ele ser preservado corretamente, para ele ser transportado, por exemplo, existe um custo alto. Então, muitas vezes a gente tem aquela sensação, né, de que há uma onerosidade nesse processo de que o doador possa ter sido remunerado e tal, mas o ato, né, de doação no Brasil, ele não é um ato que envolve o aspecto oneroso. É bem verdade, Carlos, que a importação a gente perde o controle, a gente não sabe como foi esse processo de importação originário, né? Então, por exemplo, alguns países da Europa admitem a remuneração. Existe a profissão doador de sêmen, por exemplo, gente, né? Então, doador não, vendedor de sêmen, né? Que o doador não seria mediante o aspecto oneroso. Então, nesse ponto, nós não temos muito. Vocês estão escutando algumas zoadinhas? Será que é aqui comigo? Vou tirar aqui o microfone. Me escutam? Tá legal aqui, Pro. Tranquilo. Tá dando, pronto. Nesse ponto, a gente não tem como ter esse controle em relação à origem, né? A gente não consegue saber a origem, como foi esse processo lá fora. Agora, no Brasil, o doador brasileiro, ele não pode receber por isso, mas a gente sabe que o processo que envolve transporte, armazenamento, né, análise, enfim, é custoso. Então, isso termina sendo repassado para o próprio processo de fertilização. Entende? Agora, é bem verdade que quando há importação, né, o ato, a gente não tem como fazer esse controle quando há importação de sêmen, sobre qual é a origem dessa importação. É a própria clínica que vai estabelecer algum tipo de relação com determinada clínica, e a partir disso, né, dentro dessa relação aqui se estabelece. Geralmente isso tem relação com custo, né, com transporte, e aí tem o aspecto oneroso do custo, manutenção e transporte. Né? É verdade também, Carlos, que é algo que a gente não consegue controlar. Né? Já me perguntaram também como é que a gente controla. Muito difícil, porque, inclusive, é algo difícil de ser fiscalizado, né? As relações interclínicas, por exemplo. Mas vamos pensar que estejam todas dentro da normativa. Poderia Acho que falar? Tem alguém com a mãozinha. Oi. Sou eu, Isabela. Opa, boa tarde a todos, prazer estar aqui, viu? Eu agradeço o convite, tanto feito por doutora Ana Tereza, como por Vinícius, né, para a gente poder participar. Infelizmente, vou precisar sair agora, porque eu tenho um julgamento no Conselho de Medicina, não sei se todos sabem, eu faço parte do CREMED aqui, né, da Bahia. E é agora, às 19 horas. Por sorte, online, é só sair de um e entrar no outro, mas a gente precisa entrar um pouquinho antes, só para fazer uns pequenos ajustes. Então, assim, eu queria justificar a minha saída, comentar com vocês que tenham sempre em mente que todo o processo de normatização, né, realizado dentro do Conselho, ele é plural, né, ele nunca é, né, é sempre um grupo de pessoas, um grupo de conselheiros que é eleito numa chapa, e que essa chapa muitas vezes representa também conjecturas políticas, né, do momento, né, que fazem com que aquele grupo de pessoas se juntem, né, e resolvam disputar uma eleição. E, claro, que isso também acontece dentro do Conselho Federal de Medicina. E essas decisões, elas são sempre plurais e sempre colegiadas, né? Tanto as decisões em relação aos julgamentos do Tribunal de Ética, como as decisões para emissão de resoluções e pareceres, elas são todas colegiadas, e elas estão muito impregnadas por valores, os valores que aquelas pessoas representam. E a gente, no caso do Conselho, a gente tem um grupo até muito plural de médicos de diversos países, partidos políticos, outros que não se metem com política, médicos que são do serviço público, médicos que são do serviço privado, médicos que são professores universitários, outros que são profissionais liberais. A gente tem um grupo bem político,
bem misturado. Isso ajuda a fazer com que as decisões sejam mais temperadas, né? Mas alguns valores permanecem, principalmente os valores da religiosidade, que a doutora Ana Tereza apontou tão bem, e os valores morais, né, que acabam sobressaindo. Então, assim, essa é uma explicação assim, bem genérica para algumas coisas que talvez possam parecer estranhas. E a outra coisa que eu queria abordar antes de sair é a questão da consanguinidade, Ana Tereza. Veja, ao que me parece, para ser sincera, eu nem conhecia essa resolução, embora tenha ouvido falar assim, bastante dela, mas não tinha tido tempo ainda de parar para ler, né? E nem até baixei ela aqui agora, passei o olho rapidamente, e a sua aula maravilhosa me fez ter vontade agora de parar e me apropriar dela com mais cuidado, né? Mas em relação à questão da consanguinidade, eu queria lembrar você o seguinte: a consanguinidade, ela favorece o aparecimento de doenças, né? Então, acontece às vezes da pessoa ter um gene recessivo para uma determinada doença que ela nem sabe que tem. E ela atravessa gerações sem esse gene se expressar, né? Exatamente por ele ser recessivo. Só que quando você permite a consanguinidade, eu tenho duas pessoas recessivas para uma mesma doença, a possibilidade dessas doenças genéticas começarem a aparecer se torna maior do que na população em geral. Então, o próprio Código Civil proíbe o casamento de parentes de até quarto grau, né? Eu acho que o que o Conselho quis fazer nesse caso foi respeitar essa decisão, que inclusive está no Código Civil também, né? Entendeu? Então, ela permite essa permissão do parentesco. Ela diz que, na verdade, ela diz que é proibido você conhecer o doador, exceto em casos de parentesco, né? Que nesse caso é permitido que se conheça o doador, mas sempre respeitando, né, a proibição da consanguinidade, de não ter parentes, né, de não ter reprodução entre consanguíneos, que é proibido no Código Civil, até onde eu me lembro do Código Civil. Ok? Seria isso que eu teria a falar, comentar. Não sei se a Ana Tereza tem tempo de falar alguma coisa rapidamente, eu tenho uns 3 minutinhos para ouvir. Não, eu vou fazer um comentário bem rapidinho. Bela, a questão da consanguinidade, ela, repare, né, a motivação para proibir as relações consanguíneas, a gente sabe que também é biológica, né? Que é o que você explica aí perfeitamente bem e tal. O que a gente tem que pensar é qual é o conceito de consanguinidade, né? Ou seja, qual é o paradigma utilizado pelo Conselho para ele determinar, né, parentes até o quarto grau. Porque, repare, a consanguinidade hoje, no direito de família, ela tem sido vista de uma forma que acompanha a perspectiva da pluralidade familiar. Então, mas Ana, independente disso, o Código Civil, desculpa interromper, mas o Código Civil proíbe o casamento de parentes até quarto grau. Mas o paradigma não é o casamento de parentes consanguíneos. Ali é outra situação, né? Que não envolve necessariamente a questão biológica. Mas o que a gente precisa entender é, quando o Conselho traz a ideia do permitir a doação consanguínea, né? Ele vai trazer uma série de coisas. Essa palavra consanguinidade significa dizer que, então, ele está agindo apenas por uma questão de impedimento biológico, independentemente do que significa consanguinidade hoje no direito de família, significa dizer, por exemplo, que essa exceção que ele abre para conhecimento consanguíneo, ou seja, o doador, ele é parente e ele pode ser conhecido. O que tem se perguntado muito hoje é essa relação de consanguinidade conhecida com o doador não vai gerar um tratamento não isonômico quando se trata de um doador anônimo, né? O que a resolução diz, então, Ana, o que a resolução diz é que os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores, exceto na doação de gametas, de parentesco de até quarto grau, tá certo? De um dos receptores, parará, desde que não incorra em consanguinidade, ele mantém a proibição de não incorrer na consanguinidade. Então, assim, o parente, não pode haver consanguinidade entre o doador, né? Entre quem vai ser esse útero, né? Que vai receber esse gameta, você entendeu? Mas ele pode ser um parente do meu companheiro, né? Então, nesse caso, ele não é o meu parente.
A questão não é essa, deixa eu te explicar. A questão não está aí, a questão está no seguinte: o Conselho determinou que pode existir doação anônima, pode existir doação entre parentes até quarto grau, respeitada a consanguinidade. Existem duas questões aí dentro. A primeira é, quando ele estabelece que a doação é anônima como regra e há a exceção para a consanguinidade, se questiona se essa consanguinidade não seria uma quebra de paradigma em relação ao anonimato, entende? Sim. Porque toda doação anterior sempre é anônima. Agora ela não vai ser mais. Então, a primeira questão. Consanguinidade é a abertura para um outro tipo de contrato. Entende? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, qual é o conceito usado pelo Conselho de Consanguinidade? Pode ser que seja esse que você está trazendo. O Conselho quer dizer que essa vedação da consanguinidade seja a ideia do impedimento para evitar a transmissão de doenças futuras. Só que isso não está claro na resolução. Entende? O questionamento é, essa pressuposição está trazendo um outro tipo contratual, que é inexistência de anonimato, ou seja, vai haver doação com conhecimento, então é outro tipo contratual, porque todo contrato feito antes da resolução era sigiloso, né? E o segundo ponto é esse. A ideia da consanguinidade trazida é essa, é uma consanguinidade que envolve, pelo menos, apenas a finalidade preditiva, que é tentar fazer com que não exista doenças por conta dessa relação, entendeu? É muito mais uma reflexão no sentido da gente interpretar o que quis dizer o Conselho, né? A ideia de concordo que deveria ter ficado mais clara, é uma reflexão jurídica, né? Gente, eu vou pedir muitas desculpas, eu gostaria muito de ficar aqui, mas realmente eu estou no meu deadline aqui. Tá bom? Muito obrigada, um abraço, e vamos tentar fazer um outro momento, talvez até com membros do, quem sabe, até do CFM. Você tem Mayra, né, que você conhece tão bem, que pudesse trazer o que passou na cabeça lá dos conselheiros federais, tá bom? Beijo, gente. Eu acho que seria ótimo. Valeu, beijo. Tchau. Tchau, Isa. Eu acho que eu vi uma outra pessoa com a mãozinha levantada também, não foi? Ou não? Eu tinha visto a Isabela, não vi se houve mais algum comentário. O comentário não, mal levantado. O comentário eu estou observando aqui. Mas o tema é muito instigante, né, professor? Eu acho que assim, a discussão é como se a gente estivesse fazendo uma discussão quase que inaugural. O tempo é curto para a gente poder fazer. Depois eu vou até conversar com os demais professores do grupo, para quem sabe, esse semestre já está muito apertado em termos de data, mas a gente pensar numa proposta, talvez, no semestre que vem, de a gente retomar essas discussões que eu acho que serão muito válidas no nosso grupo aqui, que com certeza se interessa muito em ter esse momento novamente. Bom, professor, pedi a palavra um minutinho, então, posso? Será ótimo. Eu falo muito, mas vou tentar ser breve. Eu juro para vocês que até lá por volta do início da novela do Comendador, já todo mundo está liberado para poder ir. O pouco que eu falo, então, rapidinho a gente conversa. Bom, professora, eu estou com o meu coração aqui, que eu não me aguento de alegria. Quero muito agradecer a senhora pela presença. Mas nós chegamos num momento agora muito especial. E eu quero agradecer aos membros do grupo de estudos da FTCL Bio, que estão conosco aí já levando o grupo há 2 anos e meio. Então, assim, eu acho que é uma marca bem importante. E esse semestre nós vamos fazer uma coletânea de artigos do nosso grupo de estudos em prol aí do desenvolvimento do nosso grupo. E aí, nesse momento eu passo a falar com a senhora o seguinte: tal qual o Rafael me ouviu, o Henrique, a senhora, alguns que acompanharam o evento recente que a ESA da Bahia fez, e a gente teve a oportunidade de participar, eu citei o trecho de uma música que era muito conhecida aqui em Minas Gerais, quando da época de Axé Brasil. Quem é de Minas aqui provavelmente já deve ter ido 2 dias no Mineirão aí. E a música Lema, que o grupo Jamil cantava, falava no refrão assim: olha que coisa mais linda, o show já começou. Veja que Belo Horizonte é o que se vê em Salvador. Olha que felicidade nos olhos da cidade. Minas hoje é a Bahia de Nosso Senhor. E aí eu acho que hoje a gente tem esse show representado pela palestra que a senhora trouxe para a gente e essa interligação de Minas com a Bahia que tem acontecido. E os membros da FDCL Bio e os membros do Jus Biomed
foram cuidadosamente também convidados por mim. Então, eu fiz um convite individual porque eu gostaria de homenagear a senhora nesse momento aqui do nosso encontro. E queria dizer para a senhora, na verdade, é uma homenagem com pedido de uma autorização. Nós queremos fazer o volume 1 da coletânea de artigos promovida pelo grupo FDCL Bio, Estudos em homenagem à professora Ana Tereza Meireles. Então, eu gostaria de comunicar com a senhora que a gente fez essa escolha. E, gente, se vocês estivessem com aquele negócio de pulseirinha do coração, eu devo estar com uns 250 batimentos aqui. Mas é o primeiro momento que a gente vai fazer esse trabalho. Quis muito que o grupo da senhora participasse conosco também. Então, não falei com eles o que seria, mas falei, gente, vamos guardar que nós teremos um momento muito especial. A nossa revista aqui na faculdade, ela acontece semestralmente. Nós temos 2 volumes dela, um no primeiro semestre e um no segundo. Nós temos 2 revistas. A revista Pixels, ela acontece em 2 momentos aqui na faculdade. E, autorizado pela direção, pela coordenação de curso e pelo editorial da revista, nós vamos abrir uma edição extra que nós gostaríamos de denominar Revista Pixels, coletânea de artigos promovidas pelo Grupo de Estudos FDCL Bio, Estudos em homenagem à professora Ana Tereza Meireles. Com toda a gratidão que carregamos por tudo que a senhora representa para mim, o grupo, para todos que aqui estão, certamente, e deixando convidados. Lá no nosso grupo, nós já temos 16 manifestações de artigos para serem escritos para essa revista. E eu estendo o convite aos amigos do Jus Biomed, aos demais que estão presentes, quem desejar participar desse momento que posso dizer com toda sinceridade, para a eternidade, afinal de contas, a gente vai deixar aí uma obra escrita. É o primeiro volume, e quando eu lancei o nome da senhora para a nossa coordenação de estudos aqui, que eu queria que fosse da senhora, foi unânime o aceite. Então, assim, queria muito que a senhora aceitasse o convite e, claro, fizesse também, se o aceite puder. Ano que vem a gente combinar também da apresentação da obra, claro, e depois a gente combinar, fazer aí, mesmo que virtualmente, a gente tentar fazer aí o lançamento desse nosso material, desse nosso trabalho. E receba, professora, uma admiração, um carinho e uma gratidão muito grande. Em meio a um momento tão duro de pandemia, conhecer pessoas como a senhora, eu tenho certeza que faz ser luz na vida da gente e aumentar a chama da esperança que a gente tanto precisa por acreditar em uma sociedade e um mundo melhor. Então, não a conheço pessoalmente, mas quando for aí na Bahia, só pode ter certeza que, além de comer um bom acarajé, eu vou querer muito conhecer a senhora pessoalmente, mas receba deste mineiro aqui e desse mineiro que representa o grupo hoje um agradecimento muito sincero, que a senhora está dentro do coração da gente. Vinícius, eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu sou muito emotiva, né? Meus alunos sabem disso. Eu escolhi a academia, né, por projeto de vida, e assim, todas as homenagens que eu recebi na minha vida, né, todos os reconhecimentos chegam para mim muito como um reconhecimento do projeto que eu escolhi. Então, eu me sinto muito, muito acolhida, professor Vinícius, professor Eduardo, professora Josi, que é um docinho, né, pelo que eu sempre vi, todos os alunos do grupo de pesquisa. Eu sempre falei de Minas Gerais com muito amor, com muito carinho, os meus alunos sabem disso. Queria muito agradecer essa homenagem tão delicada e tão importante, porque é acadêmica, sobretudo, né? A escolha de vocês, para mim, fiquei surpresa pela proposta, ao mesmo tempo, né, me sinto próxima de vocês, e para mim isso é muito relevante. Estou vendo as manifestações aqui de carinho, né? Tem uma pessoa que falou arquivo confidencial, eu fiquei, pois né? E isso para mim tem uma relevância pessoal muito grande, tem, né, uma dimensão muito grande. Eu acho que a gente pode, sobretudo, investir muito nessa parceria de grupos entre Bahia e Minas, o que eu já faço, né, com a PUC, com a UFOP, e gostaria de estar com vocês também nesse mesmo processo.
Sou muito grata, Vinícius, e ao grupo, a todos vocês, por esse reconhecimento, por esse carinho. É do fundo do meu coração o que eu digo, porque é o que eu escolhi para a minha vida, né? Eu escolhi ser professora em todos os dias da minha vida. A minha escolha é essa, eu optei por não ter outra profissão na área jurídica que não fosse essa. Então, isso, para mim, tem uma relevância muito singular, muito especial. Eu sou muito grata mesmo. Não tenho, talvez, as palavras adequadas para poder dizer o que eu sinto hoje, né? Com a decisão de vocês. Muito grata mesmo. Nós que agradecemos. Confesso, eu estou muito emocionado, porque, assim, para mim, me passa um filme na minha mente, porque a minha decisão particular do doutorado foi muito através do que eu fui conversando com a senhora. E talvez a gente nem sabia que esse caminho ia ser um caminho natural. Então, a senhora, eu falo muito, a senhora, a professora Maria de Fátima e a professora Yara tiveram, para mim, uma representação muito grande para esse passo que para mim, eu dei ao doutorado. Que eu sei que a caminhada ainda é longa, né? Mas eu falo muito com os alunos, professora, que na vida da gente, a gente sempre procura se espelhar em pessoas, né? A gente começa a trajetória e fala assim, eu vou me espelhar em fulano, eu vou me espelhar em ciclano, e de repente a vida transcorre de uma forma tão bonita que de repente o espelho que a pessoa quer ser no outro, ela já começa a ser para outros que estão ao redor dela. Então, eu quero dizer muito para a senhora que a senhora é espelho para a gente aqui no nosso grupo. Volto a dizer a todos que estão aqui, não fui aluno ainda, não tive esse privilégio ainda, deixando isso bem claro, de ser aluno da professora Ana Tereza, mas eu sinto um acolhimento tão grande que quando eu tive o pensamento, junto com os demais professores, de fazermos esse trabalho em forma de produção, para a gente poder também trabalhar com os alunos, a produção científica, foi o nome que eu acho que traria assim, a singularidade do primeiro volume da nossa coletânea de artigos. Depois, para quem interessar aí, eu posso mandar quais estão sendo as regrinhas preliminares que nós estamos colocando aí para a nossa produção dos artigos, e nós estamos querendo receber os artigos até meados de janeiro de 2022, para tentarmos ainda dentro do primeiro semestre fazer esse momento aí, que vai ser um momento muito sublime do nosso grupo, casa com várias coisas. 2 anos e meio do grupo, é o grupo mais antigo que nós temos na faculdade aqui, é o grupo que tem mais participantes, porque só no grupo do WhatsApp nós temos mais de 50 alunos que se interessam pela pesquisa, e corresponde também ao ciclo que nós estamos vivenciando da faculdade, de estarmos aí nessa comemoração de 50 anos da nossa instituição, pioneira no direito aqui na nossa região. Então, assim, Josi, eu não sei se você poderia complementar, Josi, enquanto orientanda também, que foi da professora Yara, ou professora Ana Tereza, também ela tem uma participação importante no nosso grupo, e aqui a gente faz tudo de forma muito coletiva, e os professores participaram junto, e eu fiquei muito feliz quando eu levei para eles a notícia, e a recepção foi a melhor possível. Então, queria muito que a senhora recebesse, mesmo que distante, esse singelo carinho, esse singelo agradecimento. Todos que estão aqui vieram movidos para ouvi-la e para reverenciá-la por tudo aquilo que a senhora representa para cada um de nós. Professora Ana Tereza, a gente está muito feliz por esse momento, e ao conversarmos, né, sobre esse projeto de escrita, para que possamos dar um gás aqui nas escritas acadêmicas com os alunos, esse livro vai ser um livro muito importante para todos nós e inaugural, né, no nosso grupo de estudos, então não tinha uma pessoa melhor. Sou muito feliz e grata de tê-la aqui conosco. A sua fala, os seus ensinamentos são engrandecedores, certamente a escolha ela foi muito bem assertiva, e outra coisa que a gente conversa aqui, a gente sente muito acolhido, né, pela senhora, é tudo muito próximo, e a gente, ao ouvi-la, eu fico me relembrando, né, das minhas aulas da graduação e do mestrado, meus estudos em bioética, e eu vejo como a docência, ela a sua experiência na docência, né, nos motiva. Então, assim como o Vinícius, né, se sentiu motivado
com o doutorado, eu também me sinto incentivada a continuar os meus caminhos aí, que o doutorado é um projeto meu que vai vir para o ano que vem, se Deus quiser. Então, fico muito feliz de tê-la aqui conosco, dessa nossa ponte que foi feita, né, entre Minas e Bahia. Muito obrigada. A sua aula de hoje, né, os seus ensinamentos foram maravilhosos mesmo. Como eu falei, fiz as minhas anotações aqui, porque foi uma verdadeira aula de pós-graduação mesmo, né, de tamanha profundidade. Muito obrigada e conte conosco sempre também. Ô, Josi, que lindeza, como a gente diz aqui na Bahia, muito lindo. Vocês são muito especiais, gente. Todos os alunos, eu estou vendo aqui várias câmeras abertas, muito grata por isso, muito. Nós que agradecemos. E eu queria pedir quem puder, claro, abrir a câmera, porque a gente vai fazer o registro desse nosso final de encontro, né? Tudo que é bom dura pouco e nós já estamos caminhando para encerrar. Quem puder abrir a câmera, por favor. Quero muito acolher e agradecer a presença de todos que estiveram nessa tarde e noite de hoje, os alunos do FDCL Bio, os alunos e estudantes, pesquisadores do JUS Biomed, todos os convidados, alunos da UNEB, da UFSAL, da UFBA, que porventura estejam presentes, sintam-se muito acolhidos, público externo, que é esse o sentimento que o mineiro sempre traz. A gente gosta sempre de acolher da melhor maneira. E, claro, quebrando um pouquinho o protocolo, estando por Minas Gerais, faz um contato com a gente, e dá para a gente encontrar para tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo e provar um docinho de leite também, que é muito tradicional nosso aqui. E vai ser uma alegria muito grande receber vocês. E pode ter certeza que indo à Bahia eu quero muito conhecer vocês aí também. Afinal de contas, é uma terra muito querida, eu tenho uma especial atenção por Salvador e acho que, quando da música, veja que Belo Horizonte é o que se vê em Salvador, é o que a gente está vendo dessa troca, que a gente está tendo oportunidade de fazer acontecer. Professora, é tradicional no nosso grupo desde já, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, se pudéssemos, a gente aplaudiria de pé. Eu acho que esse seria unânime, eu acho que a gente faria esse agradecimento. Mas como não é possível a gente estar de pé para aplaudi-la, eu criei com os alunos uma outra forma da gente estabelecer um formato parecido com o aplauso de pé. Então, eu queria convidar todos que aqui estão, para na hora que eu contar até 3, além de trazerem no rosto aquele sorriso bem bonito, lá nos reactions, clicarem no coraçãozinho para a gente poder fazer uma foto bacana e ser uma maneira de homenagear também a professora Ana Tereza Meirelles. Então, na hora que eu contar no 3, disparemos um bonito sorriso e o coração. Eu vou dar um coraçãozinho para vocês. Só tem mãozinha no meu e agora? Pode ser. Então, o importante é ter os reactions aí. Pronto, então, 1, 2, 3. Pronto, ótimo. Bom, professora, também esteve conosco aqui, que eu vi passar, mas não sei se talvez por algum problema de internet ou às vezes de conexão mesmo mais pontual, o Dr. Zé Edson. Eleve o meu abraço a ele também, que também me acolheu quando eu mandei a mensagem também, e também falou que, embora os compromissos, também faria por onde estar, mas talvez houve algum contratempo, mas eu vi que ele entrou só para justificar que eu via o acesso dele também, e o acolho da mesma forma. Gente, eu quero muito agradecer a todos vocês aqui que estão na sala, encerrando esse momento tão especial. Eu falo que eu estava vindo hoje uma cidade próxima a gente aqui, chama Juiz de Fora, não sei se vocês conhecem. Fica mais ou menos 2 horas de distância. Foi até onde eu parei para mandar mensagem para a senhora, professora, que eu estava em trânsito. E eu vim voltando na viagem pensando o que eu ia falar, porque eu falei, eu não vou preparar um discurso, porque eu vou fugir a ele completamente. E acho que eu falei com a voz do coração. Mas o que eu queria mais dizer é que tem uma frasinha que diz assim, o que se leva da vida é a vida que se leva. E a gente aqui, a gente tem aproveitado muito cada instante daquilo que a gente tem feito. O grupo tem crescido, sou muito grato a todos que estão nos acompanhando e sou muito feliz, professora, por aquela mensagem que a senhora me mandou
me chamando para ser parte do JUS Biomed, que para mim é uma verdadeira honra estar no time da senhora, com tanta gente boa, e que, aos poucos, cada vez mais, nós vamos nos aproximar ainda mais aí das pesquisas, das incursões dentro da academia, que é para nós aí fundamental. Obrigado por tudo, por tanto, por ser quem a senhora é. Na pessoa da senhora, eu quero que todos sintam-se abraçados por mim, pela Josi e pelo professor Eduardo, levando também um grande abraço da nossa Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, que sempre que desejarem está de portas abertas para vocês, que são muito, muito, muito especiais para a gente. E, professor, vou entender que foi sim a resposta. Agora eu vou começar a divulgar de forma oficial a volume 1 da coletânea de artigos promovida pelo FDCL Bio, Estudos em homenagem à professora Ana Tereza Meireles. Muito obrigada, Vinícius. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Josi, professor Eduardo, professora Josi, e os outros professores do grupo. Muito grata, muito mesmo. Sejam sempre todos bem-vindos no JUS Biomed, né, para a gente fazer essa parceria de sempre, juntos com projetos interessantes. Esse é um momento muito especial para mim. Estou muito feliz mesmo. Obrigado, professora. E eu não sei, talvez alguém do JUS Biomed gostaria de fazer alguma colocação. Vou abrir a palavra aqui só para a gente poder encerrar também, para vocês, se alguém desejar falar alguma coisa, fica à vontade. Afinal de contas, a gente aqui é sempre assim, muito próximo. Só reforçando, como sempre, todas as coisas que eu posso falar que a professora tá, dizer, em nome do grupo, em nome de todo mundo, reiterar as palavras de Vinícius, dizer o quanto ela é maravilhosa. Eu, particularmente, né, como orientando dela, me sinto extremamente sortudo, porque vocês, muitos aqui têm a oportunidade, tiveram a oportunidade de ser alunos dela, né, alguns orientandos também. Então, quem foi orientando sabe assim como é realmente uma sorte gigantesca na vida, porque não existe. Se tivesse uma definição de orientação no dicionário, seria coisas que a Ana Tereza fala para você enquanto você está escrevendo seu trabalho. Porque é sensacional e isso só reflete a professora excelente, maravilhosa que ela é. E eu acho que esse livro... Eu não sei como alguém não teve essa ideia antes. Parabéns, Vinícius. Inclusive, sensacional a surpresa. Ele só falou, que ia ter um negócio aqui, como diz na Bahia, e aí não falou o que era. Aí todo mundo apareceu e ele larga essa bomba assim, mas sensacional. Inclusive, depois manda os informativos para os textos, viu? Assim, professora, depois eu comunico aí, os trabalhos são muito bem-vindos, a gente já tentou estipular um perfil, porque a gente quer, de fato, ver o livro acontecer. Então, a gente vai deixar para o início do ano que vem, para a gente poder caminhar ao final do semestre, dar tempo para todo mundo trabalhar. São muito bem-vindos os alunos, professora da graduação, da pós-graduação, lato, estrito senso, serão muito bem-vindos na nossa coletânea de artigos. E obrigado, Rafael. O Rafael foi o primeiro que eu mandei a mensagem. Então, Rafael, me ajuda aqui que eu estou precisando fazer um negócio aqui e você vai me ajudar a pensar o caminho. Aí a gente fez, eu falei, agora vai. Aí mandei e deu certo. Obrigada, Rafa. Como sempre, eu é que tenho a sorte de ter todos vocês. A sorte é minha. Com certeza. Bom, gente, então eu agradeço muito a presença de todos vocês. Desejo que permaneçam bem, com saúde, em segurança. Obrigado, professora Ana Tereza, pela aula que a senhora deu para a gente hoje. E obrigada. Por dar nome a esse primeiro volume dos nossos artigos aqui do nosso grupo. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem bem e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um beijo, um abraço. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.